aqui diretamente de Cunhaporã, onde teremos audiência pública com muitas autoridades. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui com o presidente do DPD. Eu sou presidente e a expectativa é a gente poder divulgar o que está acontecendo na nossa região. Eu sempre falo assim, que é como uma feira. Quem vai numa feira de negócio, às vezes fecha negócio, mas geralmente as empresas se colocam à disposição para mostrar o produto. O que nós estamos fazendo hoje é exatamente isso. A gente quer mostrar aqui o que está acontecendo com nós aqui. Aquilo que nós falamos há muito tempo, que hoje somos nós, amanhã são vocês, infelizmente aconteceu, a pendência do CAR já avançou uma área bem maior do que a que está em discussão hoje na Justiça. A presença das autoridades hoje nesse evento, o que significa para você? Significa a força que nós precisamos para realmente conseguir tomar uma decisão a nível administrativo. Porque nós já temos uma decisão a nível judicial, mas hoje nós precisamos tentar um nível administrativo para nós conseguir reverter a situação que está hoje na pendência do CAR. Espera que vai ser positivo? Espero que vai ser muito positivo, trabalhamos muito para isso. Enviamos convite para muitas autoridades, praticamente todas elas, cidades vizinhas, e aqui a região toda ela, e os políticos que nós precisamos deles estão pedindo socorro para nós permanecer em nossas terras, poder produzir e alimentar a nossa família, continuar o que é bonito, que nós já temos gente com quarta, quinta geração nessa área. Olá, Grazi, todo o canal da Top TV SC, o nosso boa tarde. Nós somos o humilde advogado que acompanha essa causa desde o início, sempre defendendo os interesses dos produtores rurais e rogando ao grande arquiteto do universo, a Deus, portanto, que nos abençoe e nos permita ter saúde para podermos continuar, perseguir e resistir até encontrarmos a definitiva vitória com o justo e pronto atendimento dos direitos dos agricultores. Penso que os objetivos, depois ela pode dar uma abertura na Câmara, já vai ver, já foram atingidos, quer dizer, a presença do povo aqui. A audiência pública é nada mais, nada menos do que a confirmação de que os ditames constitucionais do Estado Democrático de Direito, eles estão sendo ouvidos, eles estão sendo discutidos, democraticamente respeitados, para que todos que possam ter alguma situação que envolve esses casos, venham, expunham, coloquem, explanem e briguem pelos seus direitos. Porque o direito, ele só é válido quando você briga e busca e conquista cada vez mais e não deixe que lhe retirem esses direitos. Acredita no resultado positivo? Eu não tenho dúvidas. O nosso caso, em particular, já vem de duas vitórias. Em primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal, lá em Chapecó, no processo 2007.7202.0036633, tramitou na segunda vara federal de Chapecó. E neste processo, os produtores rurais representados por colegas meus e eu, buscaram a desconstituição da portaria demarcatória. E essa desconstituição foi efetivamente confirmada com a sentença de primeiro grau, que deu o ganho de causa aos produtores e aos municípios de Saudades e Cunhaporã. Posteriormente, em segundo grau de jurisdição, no TRF da quarta, houve uma apelação das partes vencidas do processo, e lá, por unanimidade, também foi confirmada a sentença de primeiro grau da Justiça Federal, desconstituindo, portanto, a portaria declaratória número 790 de 2007 e dizendo, afirmando, confirmando que aqui, pelas provas produzidas nos autos, não era terra indígena. E agora, de surpresa, o nosso processo que estava em terceiro grau de jurisdição, vejam, não é ufanismo, é a realidade. Vencido primeiro e segundo grau pelos produtores, nós ainda estamos passando por um momento de apreensão por conta de que estão no STF todos os processos que tramitam sobre o tema da terra indígena, ajojados, reunidos e sustados, parados, sem tramitação, sem correr, por conta do julgamento do recurso extraordinário número 1.017.365, de relatoria do ministro Edson Fachin, onde nós vamos abordar o tema de repercussão geral 1031. Neste processo, nós temos 2 votos já proferidos.
o voto do relator, que foi contra o marco temporal, e o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que foi favorável. Então, hoje está empate em terceiro grau, lá a nível de Brasil. Mas esta é uma questão muito importante, porque não termina aí. Agora os agricultores estão sendo surpreendidos com uma situação de alegação de irregularidade no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Isso lhes tolhe o direito de acesso ao crédito, que é uma política pública que deveria ser protegida e combatida e acessada a todos. Mas esta é a nossa realidade. Não temos nenhum receio, nós vamos vencer, eu não tenho dúvida, e vamos seguir brigando, buscando os nossos direitos e a realização dos direitos dos produtores. Muito bem, Leocir, muito obrigado pela tua entrevista, tua disponibilidade. Boa audiência. Sempre uma satisfação e mais uma vez um abraço a todos os telespectadores desta importante canal de imprensa regional. Obrigada. A gente vive aí há mais de 23 anos essa incerteza, essa angústia, em todos os sentidos, desde dos agricultores como do comércio em geral, né? E essa incerteza aí a gente vem cobrando, enfim, nosso processo hoje está no STJ, a priori suspenso. E aí a gente vive essa tensão, a questão do marco temporal, que hoje o marco temporal, a partir do momento que ele cai, diz que se algum dia no Brasil, em algum momento teve índio lá em algum lugar, eles têm direito, né? E o marco temporal, ele nos assegura o direito às propriedades, está embasado pela Constituição de 1988. Então a gente vem lutando há quase 23 anos, dias difíceis, porque a incerteza coroia cada um e nós, enquanto autoridades políticas, a gente percebe que passa ano, entra ano, sai ano e isso não se resolve. E aí, alguns dias atrás, nós tivemos o problema dos CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Na pendência diz que é porque é área indígena, não está dizendo outra pendência por pendências cadastrais. E para as pessoas que não entendem, o CAR é o documento onde quando a gente faz um financiamento, precisa lá no banco para fazer os investimentos, e é difícil o agricultor que não tenha um investimento, um financiamento para fazer o investimento. Para você alojar frango, porco, você precisa ter a licença ambiental. E para você fazer uma licença ambiental, você precisa ter o CAR em dia. Então o problema e o caos que vai virar aí para frente. No primeiro momento, pelo levantamento que eles diziam ter, eram 172 famílias. Mas pelo atual, 285 famílias. São todas famílias, produtores pequenos que se sustentam e autossustentam e levam o sustento das famílias brasileiras, nas mesas das famílias brasileiras. Que a gente tem uma região muito produtiva, que impacta a nível do estado, nível do município. Nosso município é essencialmente agrícola e não é só os agricultores, porque a partir do momento quando o produtor não produz, é lá no comércio, é em todos os sentidos que impacta. Hoje, vou falar das propriedades, né, do nosso município, são mais de 1.400 hectares que estão em discussão, 7% do nosso território e aproximadamente 50 milhões de reais que ali são produzidos. Então, todos os produtores de Saudades e Cunhaporã adquiriram suas terras, são legítimos proprietários e nessas terras devem permanecer. O objetivo da audiência é mobilizar todas as forças políticas do nosso comércio e também dos produtores para que a gente possa, de certa forma, fazer uma pressão ao STF, que está sendo votado o marco temporal, que tanto já se falou e tanto já se discutiu, mas que todos são sabedores, que deve prevalecer o marco temporal, que é a Constituição de 1988. Nada diferente disso. Então a luta nossa é essa, para que esse caso que está sendo discutido no STF, que tem repercussão geral, ou seja, ele vai valer para todos os outros casos parecidos. Então a gente precisa nesse momento se mobilizar para que a decisão seja favorável de quem de fato trabalha, de quem de fato tem a sua propriedade com direito adquirido, porque comprou, pagou e nessa terra deve prevalecer. Sou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rural de Cunhaporã, da Agricultura Familiar, e também estou representando a federação, a FETAESC, que é a nossa confederação do estado de Santa Catarina. Olha, a gente tem uma expectativa que o povo venha, participe, mas é muito preocupante. Eu me preocupo muito pelo que a gente vem acompanhando, do que vem acontecendo no nosso meio rural, na questão indígena, onde que vem os agricultores sofrendo muito e eles estão com uma insegurança daquilo
que eles vão investir ou não vão investir. E é uma insegurança jurídica para o nosso homem do campo hoje, o nosso agricultor que investe no agronegócio. São pessoas que vão vir aqui, vão vir ouvir os nossos agricultores, o anseio dos nossos agricultores, e eles precisam saber o que vem acontecendo no nosso meio rural com os nossos agricultores que hoje têm uma insegurança e nós não conseguimos mais fazer com que o jovem volte e permaneça na propriedade e faça sucessão familiar. E quando nós não temos sucessão familiar, provavelmente a agricultura familiar desaparece. Nós vemos hoje toda a Câmara de Vereadores de Maravilha também se mobilizar e dar apoio a todos esses agricultores que hoje possuem suas terras por direito, né? Nós estávamos em Brasília, onde foi tocado esse tema. A gente sabe que é um assunto muito ponderado, vai ter que ser discutido a nível nacional, porque a União está usando a Constituição Federal, muito antiga, e o governo vendeu as terras, né? Então é um processo que hoje gera uma insegurança para quem investe. Então a gente vem aqui apoiar como vereador, como amigo da comunidade de Cunhaporã e saudades, porque eu acho que é um momento ímpar na nossa vida que vai mudar os municípios. Então a gente está total apoio. A terra indígena, né? Ela já existe 14% já constituído pela terra indígena. E em 1911, como a gente tem conhecimento, foi decretado através de Torres Gonçalves, né, que quem tinha terra indígena se manifestasse, quem possuía propriedade se manifestasse, e depois o Estado comercializou isso como de direito. E agora a Constituição, através dessa nossa representação vergonhosa no governo federal, enfim, a gente sabe que isso está trazendo uma insegurança para quem produz, para quem colhe, porque o nosso país é totalmente agrícola. Sou Gilmar Castanha, presidente da Câmara de Vereadores de Maravilha. Estamos aqui também lutando pela mesma causa. Fomos convidados pela presidente da Câmara de Vereadores de Cunhaporã. A gente fez um convite para todos os vereadores lá e o nosso pessoal da casa também se prontificarem em vir aqui fazer parte desse grande evento aí, porque eu acho que é uma mobilização que é de encontro de todas as pessoas que estão reivindicando por um direito deles, né? Eu espero que as pessoas que estão aqui decidam uma coisa para essas famílias poder dormir mais tranquilo, né? Porque a gente até teve em Brasília a semana inteira, lá também a pauta era isso. E então a gente de lá traz, até fica tranquilo pelas falas das autoridades de lá de Brasília, né? Então eu acho que o direito deles permanecer onde eles adquiriram, né? É o que nós esperamos, né? Que acabe bem, porque hoje é injusto tirar todas essas famílias da onde já estão alocadas há todo esse tempo, né? Prefeito Ayrton Heine, da cidade de Bom Jesus do Oeste, satisfação estar com o senhor aqui hoje. E eu quero saber, prefeito Ayrton, qual é a importância da tua participação nesse evento hoje? O que tu está esperando desse evento? Com certeza a gente está aí para auxiliar, ajudar os municípios aí, que estão todo mundo desesperado nessa questão indígena. Eu digo, todos são famílias que vieram a residir aqui no município de Cunhaporã, saudades e mais municípios em redor, há 20, 30, 50 anos atrás. Todos trabalharam para ter o que tem hoje. Então a gente está aí para auxiliar esses municípios aí e pedir que o governo, se precisar, uma terra, os índios, nada contra eles, em outras áreas que tem muito no Brasil. Deputada Caroline Detoni, eu gostaria de ouvir um pouquinho como você está se sentindo nesse momento, deputada. Olha, essa audiência pública é um movimento muito importante para sinalizar a busca de justiça dessas famílias, desses agricultores que estão sofrendo uma verdadeira insegurança jurídica ao vermos o marco temporal ser ameaçado de ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o próprio Supremo que fez esse parâmetro e agora está querendo botar isso em xeque, deixando essas famílias desesperadas, porque muitas vezes são pequenas propriedades rurais, é o meio de sustento, e não vão ter nem direito à indenização, porque eles estão considerando terra indígena propriedade originária. A nossa luta lá na Câmara Federal, com o presidente Lira, com o governador Jorginho Melo, é de pautar o PL 490, que é o projeto de lei que vai definir pela lei o marco temporal para dar essa segurança jurídica que hoje falta por atitude de um próprio ativismo judicial do Supremo. Temos atuado muito aqui com o secretário Colato, com os prefeitos de Saudades, com a prefeita de Cunhaporã, com o advogado da Croce também. Eu sou uma das poucas parlamentares que está atenta e lutando por isso lá em Brasília. Então vocês podem ter certeza que no que depender de nós vamos fazer justiça para com todas essas famílias que já tiveram um ganho de causa e agora estão tendo isso, a sua propriedade ameaçada. Deputada, você acredita que a prorrogação desse processo pode mudar o resultado? Como a ministra Rosa Weber pautou agora para o início de junho o julgamento, que vai tentar derrubar o marco temporal,
o presidente Lira firmou um compromisso com a Frente Parlamentar Agropecuária, da qual eu faço parte, sou diretora jurídica, para a gente pautar o PL 490, que é justamente para firmar mediante lei o marco temporal. Então acredito que a gente vai pautar e vai aprovar na Câmara. Aí vai ficar só o trâmite no Senado para a gente ter uma solução. E eu também protocolei um projeto de lei para que as demarcações elas passem pelo Congresso Nacional, porque hoje é só o presidente da República dar um canetaço que faz, mas aí passando pelo Congresso vai ter mais amadurecimento da questão. Olha, eu sou contra a demarcação de novas terras indígenas, porque hoje temos menos de 800 mil índios no Brasil, que já detém 14% do território nacional. Santa Catarina é 1% do território nacional. Dá para comparar e tem uns 7 milhões de habitantes, ou seja, se a gente for razoável, a gente vê que já existe terra suficiente. O que eles precisam é política pública, é ter direito à educação, acesso à saúde, entre outras coisas. Agora, a terra não está faltando para os índios, né? E já ao contrário, a gente não pode afirmar. Os agricultores é o que eles têm, é a vida deles que está ali. E é muito injusto isso que está acontecendo. Então eu sou contra novas demarcações e estamos lutando para que isso não aconteça. Importantíssima audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Cunha-Porã para tratarmos de uma questão muito sensível, de uma situação realmente que perdura muitos anos, que ainda, infelizmente, nós não temos uma solução. E que esperamos, brevemente, o Supremo Tribunal Federal fechar a questão em favor da segurança jurídica, não só aqui em Cunha-Porã e Saudades, mas em Santa Catarina e no Brasil. Nós temos cerca de quase 115 milhões de hectares de áreas indígenas no Brasil. Aqui em Santa Catarina, as propriedades particulares somam mais de 9 milhões de hectares, e contra cerca de 83 mil hectares de área indígena. Retroceder, voltar e acrescer a esses 83 outros 50 mil hectares é um retrocesso muito grande. É fazer com que Santa Catarina possa deixar de despontar como um dos principais estados da Federação Brasileira, pode fazer com que Santa Catarina deixe de remeter alimento de qualidade para o mundo inteiro, deixar de ser esse estado importante, esse estado que marcha a passos largos no seu desenvolvimento, um estado altamente produtor. Fazer com que Santa Catarina continue se despontando no cenário internacional é consolidar o que aí está. E o Supremo tem que trabalhar, tem que resolver essa questão e tem que dar decisão favorável aos produtores rurais de Santa Catarina e do Brasil. Um evento com grande público, com a presença das autoridades, para reafirmar algo que está muito claro na nossa Constituição Federal, que é o marco temporal. As terras indígenas são aquelas em que havia o índio pela promulgação da Constituição de 1988. Agora o Supremo Tribunal Federal quer rever esse marco regulatório, trazendo à tona um tema que já foi resolvido pela nossa Constituição. Vamos nos mobilizar para que esse mal não aconteça para o país. A população indígena já tem área suficiente. Mais de 13% do território brasileiro pertence às comunidades indígenas, dá mais de 25 mil hectares por índio, por família, ou seja, tem área suficiente para a população indígena. Não há necessidade de gerar esse conflito, principalmente em áreas que já estão consolidadas, em que as famílias já estão na quinta, na sexta geração, produzindo alimentos, gerando riqueza para o país. Portanto, nós estamos aqui para reafirmar que o que vale em relação ao marco temporal está escrito na Constituição de 1988. As terras indígenas é onde havia o índio em 1988. Eu faço parte da Frente Parlamentar do Agro, lá em Brasília, bem como também da Frente Parlamentar do Cooperativismo, como coordenador para a região sul do Brasil, os 3 estados do sul do Brasil. Então nós estamos muito mobilizados lá em Brasília, seja através das nossas frentes, num trabalho em conjunto com os governadores do estado, do sul do Brasil, do centro-oeste do Brasil, estados em que estão sendo ameaçados como Santa Catarina. Hoje, por exemplo, as desapropriações de áreas indígenas, elas são feitas de um decreto. O que nós estamos agora tratando é de uma lei, de um projeto de lei,
490, que já passou pela CCJ, que eu integro, agora apenas aguarda para que ele seja votado em plenário, e nós fizemos inclusive um pedido de votação com urgência para que isso se torne lei. Daí nós não estamos mais sujeitos ao decreto presidencial, que hoje, através desse decreto, pode fazer as desapropriações de áreas indígenas. Enfim, é um trabalho que está sendo feito junto ao Senado, que também no próximo dia 7 começa o julgamento da ação de Santa Catarina, que ela pode ter seus efeitos estendidos para o resto do Brasil, sejam eles a favor ou até mesmo contrários. Então nós estamos muito atentos a tudo aquilo que está acontecendo e mobilizados. Eu tenho a convicção de que a gente pode encontrar um caminho de forma que todos esses agricultores que estão sendo ameaçados hoje possam, a partir de hoje, não se tranquilizar, mas de saber que nós estamos trabalhando por eles.